Nós cremos num Deus poderoso. E é isso que tem nos motivado, é isso que tem nos permitido avançar, crendo num Deus que é dono de todas as coisas. E também, nessa hora, então, nos traz a seguinte palavra. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este trecho que eu acabei de ler, ele, na verdade, é chamado de a Grande Comissão, porque antes de Jesus voltar para junto do Pai, nós sabemos que a vida de Cristo pode ser dividida em alguns quadros: o seu nascimento virginal, nascimento sobrenatural, a sua vida ímpar, incomum, os milagres que ele efetuou, a demonstração concreta do seu amor. Jesus não teorizava sobre amor. Depois nós temos o quadro da sua prisão, do seu julgamento, da sua condenação, o momento em que Jesus está diante daquela mesma multidão que o vira curar, que o vira realizar milagres maravilhosos, testemunhas oculares, que certamente viram quando ele parou na cidade de Betânia, olhou para dentro da sepultura, onde estava o seu amigo Lázaro, morto há 4 dias, já estado adiantado de putrefação, porque os evangelhos do capítulo 11 de João nos dão conta de que ele cheirava mal, não era um cataléptico ou alguém que aparentava a morte, era um morto de fato, cheirando mal. Jesus mandou que a pedra fosse removida e, olhando para dentro da sepultura onde estava o corpo de Lázaro, Jesus deu uma ordem de autoridade dizendo: Lázaro, vem para fora. E ele se levantou e isso se tornou público e notório. A vida de Cristo foi uma vida ímpar. A história já viu grandes líderes religiosos, homens que certamente disseram coisas impressionantes: Maomé, Siddhartha Gautama Buda e por aí afora. Homens que inspiraram, homens que impactaram, Mahatma Gandhi, outros homens que levantaram a bandeira da paz, mas nenhum deles se compara com a pessoa de Jesus. Entre outras coisas, porque somente de Cristo nós podemos afirmar, com muitas testemunhas que corroboram o fato de que ele não teve o seu corpo apodrecido numa sepultura, ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo, razão porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem voltada para o passado, não é uma mensagem mofada, não é como quem visita um museu com peças antigas, milenares, lúgubres, na penumbra. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala de vida, porque o Senhor Jesus está vivo. E o último quadro da vida de Cristo é a sua ida para junto do Pai e a promessa de que um dia ele vai voltar. Este texto que nós acabamos de ler está exatamente no momento que eu diria o penúltimo quadro da vida de Cristo, porque o último vai ser a sua volta. É o penúltimo quadro. Ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que quando o viram, alguns o adoraram, verso 17,
mas alguns duvidaram, porque como pode alguém voltar à vida? Esse é o maior verdugo que acomete a todos nós. Todos nós podemos ter diferenças culturais, econômicas, sociais, raciais, mas nos igualamos em dois momentos da vida. Nos igualamos no berço e nos igualamos na sepultura. Nasce o estadista, morre o estadista. Nasce o homem que vai se tornar um grande intelectual, mas o homem grande intelectual um dia há de ser vencido pela sepultura. Eu poderia descrever tantas outras situações que comprovam que nós todos nos igualamos no berço e na sepultura. Jesus havia ressuscitado, trouxe para debaixo dos seus pés o maior de todos os verdugos, a morte, foi colocada debaixo dos seus pés. Por isso que alguns duvidaram. Na verdade, até mesmo discípulos que andaram com ele, não obstante Jesus muitas vezes ter dito que ele morreria, mas que ele não seria vencido pela morte, que ele voltaria, mas ainda assim alguns duvidaram, alguns o adoraram, mas diz o texto no verso de número 17, alguns duvidaram. E nesse momento, Jesus diz assim: toda a autoridade, todo o poder me é dado no céu e na terra. Na verdade, essa palavra de Jesus é uma introdução, é uma apresentação de credencial para o que ele vai dizer. É como, por exemplo, alguém investido de uma autoridade dada pelo governo ou por alguma instituição que tem uma credencial, que tem uma identidade que corrobora a sua autoridade, para que ele diga ou faça aquilo que ele vai dizer e fazer. Jesus aqui ele está dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É o Cristo que venceu a morte. É o Cristo que se levantou da sepultura, que levou para a eternidade as marcas nas suas mãos, nos seus pés, na sua fronte que foi marcada por uma coroa de espinhos, do seu lado que foi furado por uma lança atingindo-lhe o coração. Jesus entrou na eternidade com essas marcas. No livro do Apocalipse, capítulo 5, que foi citado aqui na introdução da canção que entoamos, lá é dito que os anciãos contemplaram aquele que, havendo sido morto, reviveu. Ou seja, foi um vislumbre, foi contemplar na eternidade o Cristo que está vivo. E diante dessa credencial, Jesus olha para aqueles homens simples, pescadores, gente de pouca cultura, apresenta-lhes a sua credencial: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois de apresentar essa credencial, Jesus lhes deu uma extraordinária ordem. A ordem de pregar o Evangelho. A ordem de levar a mensagem para todos os homens, em todos os lugares, de todas as culturas, de todas as condições. Há algo sobrenatural na pregação do Evangelho. Aqui mesmo, neste grupo belo de pessoas que hoje se batizaram, em resposta a uma ordem dada de Jesus: fazei discípulos, batizando-os, o que na verdade os senhores testificaram nessa noite, foi tão somente um ato de obediência a uma ordem dada por Cristo. Então eu quero lhe dizer nessa noite que essa mensagem, pregar o Evangelho, é a mensagem mais poderosa que alguém jamais pôde ouvir. E aqui, dizer a eu, algumas pessoas que são milagres concretos dessa verdade. Enquanto cantávamos aqui na liderança do irmão Tiago, um milagre, Senhor, eu vi alguns de vocês aqui emocionados. Creio que olhando para as suas próprias vidas, gente que talvez pudesse
jamais se imaginar numa igreja de crentes. Mas há algo misterioso aqui, que eu acredito você já está percebendo aqui. Tem algo diferente. Tem algo diferente. Nós estamos aqui num culto, numa celebração festiva, e há um mistério quando a palavra de Deus é pregada. Então Jesus dá essa ordem aos seus discípulos de pregar o Evangelho. Um texto paralelo de Marcos, no capítulo 16, é dito que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E o que é o Evangelho? O Evangelho, na verdade, é uma boa notícia. Esta palavra, que é a composição de duas palavras gregas, significa boa notícia, boa nova. Que boa nova é essa? Que boa notícia é esta? Que Jesus mandou que fosse pregada, que fosse anunciada, fazei discípulos. Marcos, no texto paralelo, disse, pregar o Evangelho é a boa notícia de que há esperança para o homem, de que há salvação para o homem, não uma salvação que venha de poder econômico, de poder político. O mundo está um caos, os homens não se entendem, corações dominados pela violência. Olhamos a violência que está lá no Rio de Janeiro. Essa semana eu falava em uma escola para os alunos sobre violência. E há muitas teorias acerca da razão da violência. Aqueles que dizem que a violência está atrelada à questão econômica. Então a gente precisa melhorar o padrão econômico dos homens, para que eles, bem de vida, não cometam crimes. E nós estamos no nosso Brasil vislumbrando um nível de criminalidade que tem um potencial de destruição fantástico, absurdo, praticado por homens endinheirados. Então, a teoria não é absoluta. Há outros que dizem que a violência se origina na falta da educação, ou seja, precisamos dar cultura, precisamos dar instrução. É verdade que o homem instruído, ele tem mais possibilidades, mas não significa dizer que ele se torne menos violento. Ouvimos de pessoas cultas, pessoas formadas, pessoas com doutorado, com pós-doutorado, que praticam crimes com requinte de brutalidade inimagináveis. Então, a afirmação de que a origem da violência tem a ver com a questão intelectual também não é absoluta. E aí nós vamos para os evangelhos. E eu dizia para aqueles alunos o seguinte, que Jesus disse assim, é do interior do coração do homem, é do interior do coração do homem que procedem os furtos, os homicídios, os adultérios, a mentira. Jesus faz um diagnóstico preciso, ele põe luz no foco da violência que está dentro do coração. E para mudar o coração de uma pessoa, amigo, só Jesus Cristo. Há 40 anos eu prego essa mensagem aqui em Barra do Piraí. Me lembro de alguns episódios vividos nessa trajetória longeva de pregação do Evangelho. 40 anos eu venho pregando isso. E posso lhes dizer, e até poderia citar, não um, nem dois, nem 10, nem 20, mas muitos exemplos de pessoas cujas vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Essa é a boa notícia que Jesus diz assim, olha, eu tenho autoridade, eu venci a morte, agora eu estou dando uma ordem para vocês. Saiam, façam discípulos. E em fazendo discípulos, eles devem ser batizados. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer ao texto, nessa breve reflexão, os senhores estão comigo até aqui? Amém? Por que pregar o Evangelho?
já expliquei o que é o Evangelho, e nós devemos pregar porque é ordem de Jesus. É a obediência a esta ordem que dependerá a eternidade de milhões de pessoas. Prezado amigo, senhoras e senhores, a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela nos apresenta duas dimensões de vida. Uma temporal e outra eterna. A temporal é esta que você e eu estamos vivendo. Tem início, tem meio, porque tem fim. Nenhum de nós aqui tem condições de pisar no freio do seu aproximar do epílogo da sua existência. É inevitável. Eu diria que é misericórdia de Deus nós não sabermos o dia nem a hora da nossa partida, porque a vida não faria sentido. Perderíamos a capacidade de sonhar, perderíamos a capacidade de projetar, perderíamos a capacidade de sonhar os nossos filhos, o futuro deles, porque quaisquer sonhos seriam interrompidos pelo inevitável da morte. É a vida temporal. Você e eu estamos nessa trajetória, nessa estrada da vida temporal, na qual nós nos diferenciamos. Alguns fazem uma universidade, outros não. Alguns se tornam poderosos, outros não. Alguns viajam por vários países, outros somente sabem e conhecem a sua cidade, ou então cidades vizinhas. Talvez aqui alguém que só conheça Volta Redonda, além de Barra do Piraí. É a nossa história temporal. Mas eu preciso dizer a você que a razão de pregarmos o Evangelho é porque a Bíblia nos ensina que há uma outra dimensão de vida, chamada eterna. O Senhor Jesus, numa ocasião, ele disse o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que é que ele está falando? Ele está nos chamando a atenção para a eternidade, que tem início, não tem meio, porque não tem fim. Isso é muito sério. Foi por esta razão que a Escritura nos ensina que Jesus Cristo, Deus encarnado, entrou na história. Deus rasgou a história humana e entra nela na pessoa do seu Filho Jesus, que foi a cruz do Calvário. Semana passada, o mundo cristão celebrou a Páscoa. Tivemos um belo musical de Páscoa aqui, cuja mensagem qual é? Falar do Cristo que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Nenhum de nós aqui. O grande pregador falecido no mês de fevereiro, maior evangelista do século passado, chamado Billy Graham, ele dizia que qualquer um de nós, nas condições ideais, sem a graça de Deus, somos capazes de cometer qualquer pecado. A nossa natureza é essencialmente pecaminosa. Somos capazes de expressar amor por alguém, como eu fazia hoje em casa com a minha netinha, acolhida no meu braço, afagando a sua cabecinha, e ela encostadinha no meu peito. E eu estava ali abraçada com ela, talvez a minha esposa, meu filho estejam me vendo, minha nora, está todo mundo doente em casa, um beijo para vocês. E eu os abraçava a minha netinha com amor, orando, dizendo, abençoa essa criança. Mas eu preciso reconhecer que este mesmo coração, meu e seu, capaz de sentimentos tão grandiosos, somos capazes também de sentimentos tão maldosos. Sim ou não? Você sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. Eu dizia lá para os meninos da escola onde eu fazia a palestra, como a maldade está no coração do homem, de um fato que aconteceu em São Paulo, foi noticiado, trágico,
há um tempo atrás, não sei quantos anos, em um determinado lugar, correu a notícia de que uma criança havia sido sequestrada por uma mulher loura. E, naquele momento, então, alguém olhou para uma mulher loura que passava e simplesmente disse: é ela. Você sabe o que aconteceu? Aflorou esse monstro que habita o coração humano. A mulher foi pega, sem qualquer chance de defesa, foi espancada. As fotos são tão violentas, são tão chocantes. Eu vi algumas delas e as imagens ficaram gravadas na minha mente por muito tempo. Foi espancada, brutalizada de toda maneira. Depois, alguém disse que não era ela. Era inclusive uma mulher cristã, uma serva de Deus, irmã em Cristo. Eu fico imaginando que muitos daqueles que pegaram em pedras ou paus e espancaram aquela mulher, poderiam ser alguns de nós aqui, porque o nosso coração é contraditório. Você já viveu a experiência no trânsito? Talvez você diga assim: pastor, mas eu não. Você já viveu a experiência do trânsito? O trânsito é uma circunstância extremamente violenta. Você já viveu aquela situação de você estar no trânsito e alguém faz uma manobra errada, que quase bate no seu carro? Aí você abre a janela do seu carro e dá um sorriso bonito e diz: Senhor, Deus te abençoe. Você faz isso? Pode ser até que alguns façam. Eu já fiz manobras erradas. Às vezes a gente vem pensando em algumas situações. Semana mesmo aconteceu. Eu vinha pensando em algumas coisas e a minha mente voou, talvez o cansaço, e eu tinha que esperar um pouquinho numa determinada posição, mas eu avancei um pouco com o carro. A pessoa que passou olhou para mim, mas sabe aquele olhar assim que fulmina? Quem é que já... Não levanta a mão, não. Aquele olhar que fuzila outro. O que é que está por trás daquele olhar, senão um sentimento danoso? Então nós precisamos pregar o Evangelho, porque é a ordem de Jesus. Nenhuma outra mensagem tem o poder transformador como o Evangelho. Eu quero relatar aqui, citar pelo menos 3 exemplos. O endemoniado, Marcos 5 nos fala de um homem encharcado de demônios. Morava no cemitério. Há muita gente com psiquismos, doenças psiquiátricas, precisam de medicamento, precisam da atenção de um médico especialista. Mas eu quero dizer para você que nem toda a expressão estranha de psiquismo é problema psiquiátrico. Há sim uma forte possibilidade de problemas espirituais, como era o caso do homem endemoniado de Marcos capítulo 5, que morava num cemitério, com uma legião de demônios na vida dele. E quando Jesus passava, aquele homem se aproxima de Jesus e diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus ordenou aos demônios que saíssem dele. Entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram por um despenhadeiro. Era problema espiritual. E a Bíblia diz que uma vez liberto aquele homem encharcado de demônios, Jesus disse para ele: volta para a tua casa e conta o quão bem Deus te fez. O homem foi transformado. Preste bem atenção, o Evangelho não vem para melhorar a vida de ninguém, ainda que melhore. O Evangelho vem para promover transformação. Quero citar ainda o exemplo de uma mulher de vida duvidosa. 5 maridos, 5 relacionamentos. Eu fico imaginando o texto de João capítulo 4.
Ninguém sai de um relacionamento sem deixar um pedaço de si. Ninguém. Ninguém sai de um relacionamento sem feridas. Ninguém sai de um relacionamento sem cicatrizes. A mulher já havia passado por 5 relacionamentos. A Bíblia diz que ela foi buscar água no poço por volta de meio-dia, uma hora incomum para uma dona de casa buscar água para fazer alimento, o que nos sugere o complexo que aquela mulher vivia, de ser olhada na rua como uma mulher que teve 5 relacionamentos. Em qualquer cultura, sobretudo a cultura do Oriente Médio, a mulher é olhada como objeto muitas vezes. As mulheres sabem quando são olhadas com desejos. As mulheres sabem quando passam na rua e num flash, num piscar de olhos, os olhares sedutores que são lançados sobre elas sabem disso. Agora imagine aquela mulher, cheia de complexo, oprimida, encontra-se com Jesus e a sua vida foi transformada. E o último exemplo é o exemplo de Paulo. Você sabia que, ao meu ver, a conversão mais importante do Novo Testamento é a conversão de Paulo. Quem era Paulo? Quem é que já ouviu falar sobre Paulo? Você já ouviu? Escreveu as epístolas. Ao meu ver, foi a conversão mais importante. Era um homem zeloso. Ele era aquele típico religioso tradicional. Ele era religioso. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos, pensando estar fazendo a coisa certa. Ele mesmo dá o seu depoimento dizendo que ele entrava nas casas e arrastava aqueles cristãos. Foi assim que aconteceu com o primeiro mártir, chamado Estevão, que foi trazido, arrastado pelos homens debaixo da orientação de Saulo. Estevão foi apedrejado. Ele era aquele homem duro de se converter. Saulo, que depois veio chamar-se Paulo, era um homem duro. Era um homem que a gente poderia dizer, isso aí é improvável. Era um improvável. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que Paulo estava fazendo um caminho, de repente ele ouviu uma voz que lhe dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele ficou cego, 3 dias sem ver, caiu do cavalo, ouviu a voz, Deus lhe falou, Jesus falou ao coração de Saulo, e aquele Saulo que caiu do cavalo, prostrou-se, ao se levantar já não era mais o mesmo, veio a tornar-se o maior pregador do Evangelho. Sabe por quê? O mistério, o Evangelho transforma. Segundo lugar, disse por que pregar. A segunda pergunta é: para quem pregar o Evangelho? Quantos estão comigo até aqui? Amém? Quero dizer a você que, olha, normalmente o nosso culto termina 9 horas, mas a gente teve 33 batismos. Então, a gente vai hoje só até as 11h37. Claro que não vai ser assim, né? Então, só vamos estender um pouquinho para você não pensar que comumente os nossos cultos terminam tarde. Hoje foi excepcional. Então, a segunda pergunta: para quem pregar? A Bíblia diz a ordem de Jesus. Verso 19, Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos. Para quem pregar? Todas as nações, de todos os povos. Queridos, Jesus disse que o sinal derradeiro da sua volta, ele falou de guerras, rumores de guerras, pestes, de epidemias, de conflitos internacionais, de falsos cristos. Mas ele deu um sinal que é o sinal derradeiro. Ele disse assim: e este evangelho do reino há de ser pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Ou seja, o evangelho vai ser pregado, não significa que todo mundo vai crer. Agora olha para mim. Há 20 anos atrás,
Talvez nós olhássemos isso com muita dificuldade, mas hoje você liga o seu celular e você fala com alguém que está do outro lado do planeta, sim ou não? O Evangelho está sendo pregado. Está sendo pregado. Eu visito enfermos nos hospitais aqui de Barra do Piraí, e é muito lindo quando a gente entra no hospital e frequentemente tem lá um homem simples, uma mulher simples, com uma Bíblia, orando por um enfermo à beira de um leito, falando de Jesus. Edgar me mostrou ali o que está acontecendo na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados para o Evangelho. Mas você sabia, lá na Coreia, alguém sendo encontrado com a Bíblia é pena capital. É pena capital. Você sabe como é que a evangelização está acontecendo na Coreia do Norte? A Coreia do Norte tem um mostruário para o mundo. O turista que consegue entrar, ele vai ver coreanos do norte sorrindo, felizes. Mas é uma felicidade estereotipada, forçada. Não é a realidade do povo coreano. E há muitos que estão sendo evangelizados. Sabe uma das formas que tem sido usadas? Porções da Bíblia, colocadas num balão, e o balão então é lançado ao ar, levando uma porção da Bíblia na língua do coreano, e aquela porção da Bíblia vai caindo lá nos povoados, e as pessoas vão lendo, e como o Evangelho é algo misterioso, entra no coração da pessoa. Sabe por quê? Porque quem deu a ordem tem autoridade para isso. Toca o coração da pessoa. Eu citei aqui, dia desses, que eu ouvi lá na Igreja Batista Atitude, onde a gente tem aprendido, pastora contando que a igreja tem uma sala de oração e é cercada por muitos prédios, lá na Barra da Tijuca, muitos prédios, e ela contando que todo dia tem a sala de oração, as pessoas vão orar de manhã, e uma moça vizinha do prédio chegava de madrugada, de manhã, sabe, assim, virada. Sabe o que é virado? Conhece essa expressão? Assim, chapado, encharcado. A moça chegava de manhã, bêbada, zoada, e olhava lá do prédio e via o que esse pessoal, esses crentes fazem naquela sala. Brotou a curiosidade. Olha o mistério. Brotou a curiosidade. Um dos sonhos que Deus já plantou no meu coração é fazermos aqui um belo jardim de oração. Qualquer pessoa que quiser vir aqui, se sentar lá, passar um tempo, ler a Bíblia, orar, pensar, meditar, você é convidado, não vai pagar nada. Vai ser um belo jardim de oração com vista para o Rio Paraíba. E o local ali tem uma queda d'água. Gente, é coisa de Deus. Mas deixa eu voltar ao sermão aqui. E a moça vendo aquilo, um dia, ela chegou de manhã cedo, virada, chapada, zoada, uma expressão que você compreenda, e resolveu ir lá. Eu vi isso lá recentemente. E ele entrou na sala, e o mistério foi acontecendo. Foi batizada recentemente lá naquela igreja, como vocês foram batizados. Então a gente precisa pregar o Evangelho para todas as pessoas. Quero ainda dizer, especialmente vocês novos, que pregar o Evangelho não é tarefa fácil. Jesus alertou em Mateus capítulo 10, verso 16, ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Gente, não há nada mais mortal do que uma ovelha no meio de lobos. Jesus usou uma figura de linguagem para deixar absolutamente claro aos seus discípulos acerca das implicações do Evangelho. Ele não convida ninguém sem antes dizer das implicações. Mas voltemos à sua credencial. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra.
Por que pregar? É a ordem de Jesus. Para quem pregar? Para todas as nações. Terceira pergunta: como pregar? A resposta a essa pergunta de Jesus é simples. Pregar com autoridade, discipular, ele disse aqui, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Nosso país é um país eminentemente religioso. Eu até compreendo que muita gente às vezes tem um certo preconceito de vir a uma igreja de crente por um preconceito fruto de um desconhecimento ou de um conhecimento equivocado, porque há muita gente fazendo besteira aí em nome do Evangelho. Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja que segmento for. Mas há muita gente que tem um preconceito. Não conhece. Jesus disse no verso de número 20, ensinando-os. Ensinar é trazer o indivíduo para a Bíblia, é explicar a Bíblia. Há muita gente que vive de crendice. Eu já citei aqui aquela crendice que desde a minha infância eu ouvia dos meus pais, dos meus avós. Por exemplo, não devia varrer a casa de noite, porque varrer a casa de noite espanta a felicidade. Aí hoje eu penso, mas que felicidade é essa que está no chão? Você quer ver uma outra crendice? Na cultura brasileira, manga com leite faz mal. Você sabe como é que surgiu essa ideia? O Brasil colônia, vivendo da pecuária, muitos escravos. Como é que podia fazer para o escravo não tomar leite? Se comer manga e leite faz mal. Percebe? Pronto. Dava bastante manga e eu não tinha mais o leite. Quantos crendices que as pessoas têm? Quantas? Quantas crendices? Porque está na essência do homem latino, brasileiro, a facilidade para a crendice. Por isso Jesus disse, como pregar? Está aqui, eu não estou inventando, no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E por fim, quando pregar? Falei, por que pregar? Para quem pregar? Como pregar? E a última pergunta é, quando pregar o Evangelho? A resposta a essa pergunta eu quero oferecê-la a partir dos lábios do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a Timóteo, um jovem pastor, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, 2, vai responder a pergunta, quando pregar? Prega a palavra, insta a tempo ou seja, prega o tempo todo. Mas pregar o tempo todo não é necessariamente você ficar azucrinando o outro. Você sabe qual é a pregação mais eloquente? Aquela que cala qualquer indivíduo, mais cético que seja, é a mudança de vida. É quando o indivíduo diz assim, gente, olha como é que o moço mudou. Porque contra fatos, não há argumentos. A pregação mais eloquente, mais contundente é uma vida transformada. Uma vida transformada. E é isso, amigo. Antes de você ir embora, eu quero que você saiba o seguinte, a pregação que nós anunciamos aqui é do Evangelho que transforma, que muda, que faz a pessoa uma nova criatura. E para finalizar, Jesus então diz assim, e certamente ele dá a credencial e por fim ele encerra dizendo,
E certamente, Mateus 28, verso 20, estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você observou, que coisa linda que foi hoje o batismo. O batismo me emociona muito. Alguns entraram ali, acho que um misto de tremer por causa da água. A gente quis aquecer, mas não deu certo. Agora eu posso falar para você. Mas também eu vi vários de vocês entrando com lágrimas. Quando eu segurava, gente, a mão daquelas pessoas, eu encostava aqui assim, eu senti o coração, a emoção. Mas você viu que coisa linda? Casais, dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As famílias estão doentes, gente. Famílias estão doentes. Famílias estão doentes. Na verdade, ali reside todo o conflito que se expande para a sociedade. Famílias estão doentes. E é lindo demais quando a gente ouve ali casais dizerem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pastor, você falou isso tudo, eu entendi. E agora, o que é que eu faço? Eu quero convidar você a fazer parte desse time. Não quero convidar você para fazer parte de uma religião. Há pessoas que entendem que o desafio de Jesus é para fazer parte de uma religião. Logo dizem assim: não, mas eu já tenho a minha religião. Você sabia que não é nada disso que Jesus veio trazer? Ele veio nos desafiar a um relacionamento. Relacionamento é o dia todo, todo dia. É conhecimento. Quantos aqui têm mais de 30 anos de casados? Levante a mão. Você conhece seu esposo ou a sua esposa muitas vezes só de olhar. Sim ou não? Olha de longe e vê cabisbaixo, tem problema. Não é verdade? Aconteceu no segundo dia do casamento? Não. É que vocês estão comendo sal juntos há muito tempo. Relacionamento. Amigo, a minha oração enquanto prego é para que o Espírito Santo traduza tudo o que eu estou dizendo para você da seguinte forma: Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você pergunte: pastor, tem jeito para mim? A resposta é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, entrega a sua vida a Cristo, amigo, e Ele faz o necessário. Ele muda. Ele muda. Quantos aqui podem dizer: pastor, isso que você está falando é verdade na minha vida? Levanta a mão. Bem alto, olha aí. Olha aí. Ele muda. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque essa noite foi uma noite festiva. Quando tantos deram testemunho público de fé em Cristo, obedecendo a sua ordem de ser batizado.
aqui nessa noite. Muitas pessoas que vieram a convite, talvez entrando nessa congregação pela primeira vez. Gente tão preciosa, tão valiosa, tão amada pelo Senhor. Mas talvez alguém que ainda não teve uma experiência transformadora, uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero nessa hora, Pai, pedir que o Espírito do Senhor trabalhe esses corações. Eu vou convidar alguns deles a que corajosamente possam decidir hoje, não por fazer parte de uma igreja, isso é um processo adiante que implica em decisão, em instrução, mas eu estou, Pai, pedindo que nessa noite, o convite que eu vou fazer é para que as pessoas que aqui estão possam dizer: eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero que Ele venha habitar o meu coração, habitar a minha família, a minha casa, trazendo alegria, paz, sentido para a minha vida. Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Eu creio que a palavra pregada é o instrumento, é a espada que o Senhor usa para atingir a cada um de nós aqui na nossa necessidade. Eu oro assim, Pai. Toda a igreja orando. Há alguém aqui nessa noite que quer dizer assim: Pastor Celso, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero ter uma experiência com Ele. Eu quero que Ele entre na minha casa. Eu quero que Ele entre na minha vida. Eu quero orar por você. Se você deseja fazer isso, eu lhe convido a levantar uma de suas mãos, se houver alguém aqui nesse auditório. Alguém quer fazer isso? Lá atrás estou vendo, Deus abençoe. Alguém mais? Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu vou convidar você para orar por você. Alguém mais quer fazer isso? Além dessa pessoa aqui à minha esquerda, aqui ao centro, à minha direita, lá na galeria. Se houver alguém mais, levante sua mão dizendo: Pastor, eu quero Jesus, eu quero ter uma experiência com Ele. Eu não estou chamando você para fazer parte da igreja, amigo. Estou desafiando você a ter uma experiência transformadora com Jesus. Alguém mais quer fazer isso? Levante bem alto sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos cantar, já caminhando para o fim. Por favor, não vá embora, se possível, para cumprimentar depois os batizados, que estão certamente muito felizes hoje. Nós vamos cantar esse hino. E enquanto cantamos, você que levantou a sua mão, você que quer ter uma experiência com Jesus, quer entregar o seu coração a Ele, enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. A minha alma estava longe do caminho do céu. Se houver alguém, levante, sai do seu lugar e vem. Se Deus lhe toca. Pecador, mas Jesus já transformou meus pecados em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre,
estendeu a sua mão para mim. Olha, se Deus lhe toca, se você não está se sentindo tocado, por favor, não venha. Mas se lá dentro Deus está lhe tocando, aquela batida forte do coração, o Espírito Santo dizendo assim: vai, dê o primeiro passo, venha. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos cantar. Quem sabe alguém afastado quer voltar para a igreja. Quem sabe alguém quer hoje tomar uma decisão pública de também se preparar para o batismo. Saia do seu lugar e venha. Vamos cantar. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Quantos aqui podem dizer assim: poxa, Deus falou comigo nessa noite? Abençoa você ter vindo aqui. Quero perguntar aos visitantes que estão aqui, honestamente, fez bem para você vir aqui? Levante sua mão. Fez bem? Deixa eu ver. Fez bem? Então, posso fazer um desafio para você? Ninguém volta a um lugar que lhe faz mal, mas volta a um lugar que lhe faz bem. Que tal você vir, ouvir? Eu não estou dizendo para você ser da igreja. Ouvir, entender, aprender a palavra. E eu tenho certeza que a sua mente vai fazer assim. Gente, é bom demais servir a Jesus. Não é pessoal que se batizou. Você que vai jogar futebol, não é isso? Deus te abençoe, viu? Te leve longe, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar por essas vidas, coisa linda. Depois vocês vão sair para receber uma palavra de boas-vindas, não é? E vamos colocar todos os batizados aqui para receberem os cumprimentos. Eu quero orar por vocês nessa hora. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de vermos aqui pessoas se rendendo a Cristo. Nós buscamos simplicidade na fala, porque a mensagem do Evangelho é tão simples, e eu oro, Senhor, para que os corações sejam verdadeiramente impactados. Quero pedir às células que acolham essas pessoas, cuidem delas, que já nessa semana, Senhor,
façam uma bonita festa ao receberem os que estão hoje se entregando a Cristo, os que hoje se batizaram, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela celebração da noite. Obrigado por tantos visitantes que tão bondosamente atenderam o convite dos seus amigos. E hoje, excepcionalmente, o culto se estendeu um pouco mais, mas permaneceram aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe a família de cada um. Abençoe os nossos filhos, Senhor, os que estão perto e os que estão longe. Guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa. Livra-nos, ó Deus, da violência. Livra-nos de acidentes. Livra-nos de provocar acidentes. Eu oro para que o Senhor faça com que dentro dos nossos lares haja paz. Espanta, expulsa a contenda, desentendimento entre marido e mulher, pais e filhos, que adoecem a família. Eu quero pedir, Deus, que nessa noite saiamos daqui levando algo muito gostoso dentro do nosso coração. Obrigado por essas vidas. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Quero pedir a vocês que estão fazendo uma decisão, irmão diácono Edilson, por favor, quero pedir aos diáconos que ajudem agora os batizados, gente da célula. Essa semana faço uma festa para receber esses irmãos. Os diáconos, por favor, ajudem aqui. Todos eles formados aqui, por favor. E você poderá vir cumprimentar os visitantes. Podem colocar o certificado aqui em cima ou em cima do banco, como achar melhor, tá bom? Pode ficar aqui, por favor, todos vocês aqui. Isso. Vamos louvar a Deus. Ajudem aqui os diáconos. Onde é que estão os amados irmãos diáconos? Ajudem aqui, por favor. Cadê? Onde é que estão os nossos diáconos aqui, irmãos? Por favor. Deus abençoe. Vão em paz.